Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 21º domingo do tempo comum. Continuamos o nosso caminho rumo ao céu e fazemos essa pausa restauradora para poder nos alimentar com o pão da palavra, o corpo e sangue de Cristo, neste dia a Ele consagrado. A palavra de Deus hoje nos ensina algumas lições muito importantes para a nossa vida de fé. Na segunda leitura, tirada do texto de Hebreus, capítulo 12, o autor ensina que, da mesma forma como um pai e uma mãe corrige e educa seu filho para que ele possa ser uma boa pessoa e não enverede pelo caminho do mal, assim também o Pai do céu faz com todos nós. Até a expressão que ele utiliza é uma expressão que pode até doer nos nossos ouvidos. Pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. A gente tem que recordar que no mundo antigo a pedagogia, a educação era uma coisa muito rígida. Hoje a gente não vai admitir que, por exemplo, um pai e uma mãe use de violência para educar o seu filho, mas deve castigá-lo da mesma forma. Porque castigo não significa implicar violência. Castigo significa impor limites. Tirar do filho e da filha, quando ele se comporta de uma maneira inadequada, aquilo que ele mais gosta, para ele aprender a fazer o que é certo. Castigar não significa usar de violência. E é assim que o Papai do Céu faz com a gente. O Papai do Céu não imprime em nós castigos dolorosos, mas ele, de certa forma, permite com que a gente passe por certas dificuldades e provações da vida para nos fazer pensar se a gente está vivendo no caminho certo. E ele faz isso porque ele nos ama. Porque ele nos ama. Talvez um dos grandes problemas no mundo de hoje é que o pai e a mãe delegaram a educação dos seus filhos para terceiros esses que muitas vezes não educam direito, não colocam bons valores na consciência de seus filhos, e por isso a gente vê essa sociedade de ponta cabeça, desajustada do jeito que está. Né? Depois, a primeira leitura, tirada da profecia de Isaías, o finalzinho da profecia de Isaías, muitos consideram que seja o terceiro Isaías, são 3 profetas Isaías que nós temos dentro desse único livro. Este profeta vai anunciar que todos os povos vão para a cidade de Jerusalém para dar glória a Deus e para experimentar a salvação que vem de Deus. É uma mensagem de uma salvação universal, superando aquela ideia de que a salvação era só para o povo de Deus, para o povo de Israel. Não. Todos os povos, um dia, estariam reunidos em Jerusalém para louvar e bendizer a Deus. Então, uma perspectiva muito interessante. Deus não deseja salvar só um povo. Deus deseja salvar a humanidade inteira. E essa mensagem da primeira leitura está em paralelo com o final do Evangelho, quando Jesus, dando um puxão de orelha nos discípulos de ontem e de hoje, vai dizer: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Por quê? Porque quando o texto está sendo escrito, os primeiros que foram convidados para experimentar a salvação de Deus em Cristo foram judeus. E eles não aceitaram a Jesus. Eles foram os primeiros, ficaram de fora. Depois, graças à missão de Paulo, muitos pagãos, ou seja, pessoas que não nasceram em Israel, abraçaram a fé e se tornaram a maioria. Os últimos se tornaram os primeiros. Já estão no caminho da salvação. Somos nós aqui hoje. Algum de nós nasceu em Israel aqui? Não. Biblicamente, nós poderíamos ser considerados os pagãos que abraçaram a fé. Mas, no final da homilia, ainda quero fazer uma outra atualização para hoje. Né? Porque tem a ver com a mensagem da parábola. Quando perguntaram para Jesus: olha, é verdade que pouca gente vai se salvar? E Jesus falou: esforçai-vos por passar pela porta estreita. Se tem uma porta estreita, significa que também tem uma porta larga. Essa imagem da porta estreita e da porta larga já aparece lá no Antigo Testamento,
lá nos textos de sabedoria, os textos sapienciais de Israel, para falar do largo caminho que leva para a perdição e do estreito e difícil caminho que leva para a salvação. Todo mundo experimenta na vida que é mais fácil a gente fazer o que é errado do que a gente fazer o que é certo. Mas não se esqueça, meu querido, minha querida, que no Evangelho, porta é um dos nomes de Jesus. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, quando ele diz: eu sou a porta das ovelhas. A porta estreita é uma pessoa, é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, repito mais uma vez: a porta estreita é uma pessoa, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Só vai entrar no céu quem pensar como Jesus, amar como Jesus e agir como Jesus em vida. Ele é a porta pela qual se entra no céu. E tudo o que a gente vive em matéria de fé, em matéria de religião, é para quê? É para fazer com que a gente se configure a essa porta, para que o nosso jeito de pensar se torne o jeito de pensar de Jesus, o nosso jeito de amar se torne o jeito de amar de Jesus, e o nosso jeito de nos comportar no mundo se torne o jeito de se comportar de Jesus. E olha, a mensagem da parábola é para nos deixar inquietos, porque um dos grandes pecados que as pessoas religiosas possuem é de acharem que pelo fato de cumprir preceitos religiosos, a sua salvação está garantida. E não é assim. Se a sua prática religiosa não te fizer pensar como Jesus, amar como Jesus e viver como Jesus, você vai ficar do lado de fora. Olha só o que Jesus fala na parábola. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, o dono da casa é Jesus. Vós do lado de fora começareis a bater: Senhor, abre-nos a porta. E ele vai responder assim: não sei quem é vocês, não sei de onde são. Então começaremos a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti. O que a gente veio fazer aqui hoje? Comer e beber o quê? O corpo e sangue de Cristo. Comemos e bebemos diante de ti, e tu nos ensinaste nas suas praças. Aqui, ó, liturgia da palavra, a homilia, o ensino, a pregação da palavra. E Jesus vai responder: não sei de onde sois. Não adianta nada a gente comer e beber o corpo do Senhor, não adianta nada a gente escutar a pregação da palavra dele e não viver o que ele ensinou. Não adianta nada. E ser uma pessoa injusta. Olha lá: afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Todos vocês que não se ajustaram à vontade de Deus. Então é para nos deixar assim, ó, com a pulga atrás da orelha. De pensar: quantas vezes a gente come e bebe o corpo e sangue do Senhor, quantas vezes a gente escuta o ensino do Senhor e não vive o que ele de fato ensinou. A gente vai ficar do lado de fora. E outros vão tomar lugar. Porque agora, os primeiros somos nós. Tá? Os primeiros somos nós, que sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, muitos poderão tomar o nosso lugar se a gente comer e beber o corpo do Senhor, escutar o ensino dele e não viver. Outros vão tomar o nosso lugar no reino do céu. No céu. Se a gente não praticar de verdade aquilo que Jesus nos ensinou. Por isso, querido irmão, querida irmã, peçamos ao Senhor, nesse 21º domingo do tempo comum, que conceda a todos nós a graça de que, nos alimentando do corpo e sangue de Cristo, Eucaristia, e escutando sua santa palavra, esse gesto de fato transforme a nossa vida, e ao sair daqui, que a gente verdadeiramente pratique o mandamento do amor, o Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.